Oi, gente, tudo bem? Bom, alguns já me conhecem, eu sou a Karen e eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha experiência com o diagnóstico da endometriose que eu descobri há um ano atrás. Se você ainda não viu os vídeos eu contando sobre o meu diagnóstico, como foi todo o processo, volta lá e dá uma olhadinha. E, bom, nesse processo de um ano muitas coisas aconteceram, então eu desanimei de gravar aqui, mas eu acho que eu falei um pouco sobre, né, na época, quando eu procurei a ginecologista, eu tinha acabado de perder, né? Eu tinha perdido 2 bebês, um seguido do outro, 2 perdas gestacional, aborto espontâneo. E na época, por isso que eu fui procurar. E eu sabia que tinha algo de muito errado comigo, porque eu sentia muitas dores todos os dias. E aí eu ouvi uma vez, né, um ginecologista na internet falando sobre endometriose. E eu pensei, eu tenho isso aí. Bom, comprovado ano passado, mais ou menos meados de julho ali, agosto, foi comprovado que eu tinha, né, a endometriose. Endometriose profunda na cavidade, na parede abdominal, na cavidade pélvica, na cicatriz da cesárea. Sem contar que na época também foi achado um cisto no ovário. E pra quem não sabe, eu só tenho um ovário, o ovário esquerdo, ovário e trompa esquerdo, porque eu precisei fazer uma cirurgia em 2017 para retirada. Tive uma ectópica e um cisto que rompeu dentro de mim. Enfim, sem mais delongas. Passou-se esse ano e eu fiquei buscando médicos que quisessem fazer a cirurgia. Porque nesse meio tempo, né, nesse processo, a gente chegou em acordo aqui na minha casa e não seria bom um momento certo, digamos assim, para engravidar. E quando mudou de ideia, a médica na época achou mais viável que eu colocasse o DIU, até a gente mudar, né, de novo, de ideia, se ia ter filho ou não, para poder fazer essa cirurgia. Só que lembrando, eu sentia muitas dores todos os dias. E eu comecei na incansável busca por um ginecologista especialista em endometriose que aceitasse fazer a cirurgia em mim. Procurei vários, fui super maltratada por alguns. Nunca me esqueço de um que riu de mim quando eu disse que sentia as dores há 15 anos. E foi um processo bem doloroso, então por isso que eu me resguardei, eu parei de falar, eu não fiz mais vídeos aqui no canal, não quis falar muito, nem no Instagram, falava com uma pessoa ou outra do meu dia a dia que quis mesmo acompanhar, que se preocupava e que sempre me perguntava. Quando foi esse ano, eu, numa conversa, né, com uma pessoa, ela me indicou uma médica e eu cheguei até essa médica, ela falou, olha, seu caso tá bem feio, então eu indico um especialista, né, pra te atender, que eu não sou especialista, e eu adianto. Muitos médicos, não foi o caso da minha médica na época, tá, gente? É porque realmente ela queria esperar a gente mudar de ideia pra fazer a cirurgia, pra tá tudo limpinho. Ela falou, muitos médicos, provavelmente esse que te maltratou, eles não querem fazer a cirurgia da endometriose porque é uma cirurgia muito cara. Mas eu conheço um doutor que ele ainda trabalha com convênio, pelo menos espero que ele esteja atendendo ainda, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Gente, foi então que eu cheguei na clínica, o nome da clínica é Clima, em Arujá, São Paulo, e eu fui muito bem recebida pelo Dr. Moisés, assim, logo de cara, ele não invalidou os meus sentimentos, os meus sintomas, muito pelo contrário. E eu lembro que na época, né, ele me disse que tava bem feio a situação, que tinha endometriose, meu útero estava totalmente tomado, tava quase chegando na bexiga e tava feia e preta a coisa. E o desespero bateu, principalmente quando ele disse, o útero está tomado por endometriose. Eu me lembro que eu chorei alguns dias seguidos. E eu falava sempre pra uma amiga, eu tô com muito medo de perder o útero. Ela falou, por que você não perguntou se corria o risco? Eu falei, eu não quis perguntar, não tive coragem. Tinha coisas que eu não tinha coragem de perguntar. Isso foi em maio, né? Dia 5 de maio que eu passei com ele. Então ele me pediu todos os exames pré-operatórios. E eu ia retornar com ele no dia 19 de maio, o mês do meu aniversário. E eu tava muito feliz, muito contente. E poucos dias antes eu fiz a ressonância, né? Fora todos os exames que eu precisava fazer para fazer a cirurgia, eu fiz a ressonância. E nessa ressonância deu que não tinham focos da endometriose.
mas eu não tinha feito o preparo correto pra fazer essa ressonância. Então, muita gente me disse, eu até tirei dúvida, né, com o médico, que isso atrapalha muito no exame. Então, eu decidi que eu ia fazer uma nova ressonância. E eu fui lá e eu fiz. E quando eu fiz essa nova ressonância, já de cara, eu mesmo, né, mesmo sendo leiga, eu pude identificar que eu não tinha mais os mesmos focos da endometriose. Estava dando foco da endometriose na parede abdominal e uma fibrose na cicatriz da cesárea, interno, né? Enfim, esperei até o dia 19 pra passar com o médico e... Voltando, gente, me confundi. No dia 19, quando eu voltei, eu levei essa primeira ressonância que eu fiz, que disse que não tinha mais nada. Ele falou, Karen, você não tem mais nada? E lembrando que o meu médico, ele nunca olha primeiro o laudo, ele olha sempre as imagens, então ele se baseia nas imagens. A primeira vez que ele olhou a ressonância, né, ele falou tudo antes de olhar o laudo. O laudo foi a última coisa, porque laudo é a conclusão de outro médico. Então ele, por ser especialista, né, isso eu tô pensando aqui, tá, gente? Ele olha primeiro as fotos. Quando eu mostrei a segunda ressonância, lá no dia 19 de maio pra ele, ele me disse, olha, Karen, não tenho nada aqui, eu não sei o que tá acontecendo, pode ser que esse laboratório tenha errado no seu diagnóstico, o primeiro que eu fiz. Eu falei, mas doutor, você viu as imagens, né? E um detalhe muito importante, quando eu entrei na sala, antes dele ver a ressonância, foi o último exame que ele viu, eu fiz uma pergunta. Eu falei assim, doutor, existe a possibilidade da endometriose ser curada? Gente, eu já sabia da resposta, né? Porque eu sigo muitos especialistas no Instagram, por exemplo. E ele falou, não existe. Existe tratamento. A cirurgia em si não é garantia que ela nunca mais volte. Eu falei, ok. Falei, já ele vai chegar lá. E ele viu as imagens e falou, olha, não tô vendo nada aqui, não tô encontrando mais nada. Ele leu o laudo e ele falou, eu não sei o que tá acontecendo aqui, vamos reavaliar daqui 3 meses. Só que eu não sosseguei. E eu tinha um pedido médico desse médico que tinha me maltratado, mas que tinha dado o pedido médico da ressonância, solicitando, guardada. Eu falei, eu vou usar. Um mês depois eu voltei lá no consultório do Dr. Moisés. Ele falou, você já aqui? Falei, doutor, eu não sosseguei. Eu estou sentindo muitas dores, eu não consigo ter uma vida normal, equilibrada, porque eu não aguento mais sentir dor. Eu tava assim, estressada. Eu falei, doutor, eu não aguento mais, eu tô de saco cheio. Eu falei exatamente isso pra ele. E daí ele olhou e ele falou assim, olha, os outros focos eu não tô vendo aqui. Mas como tem na parede abdominal, que é a cicatriz da cesárea, isso causa muita dor, vamos operar. Falei, ok. E daí ele ia me dar os pedidos pra refazer os exames. Eu falei, não, doutor, lembra que a gente acabou de fazer em maio? Isso já era junho, né, que eu voltei com ele. Não, comecinho de julho. E daí ele falou, não, tudo bem. Então, tava lá todos os exames, né, já com a ressonância atual. E ficou acordado que eu iria fazer a cirurgia, já assinei os papéis, né, do pedido da cirurgia. Todo aquele processo de autorização, autorizou e foi marcada a minha cirurgia pro dia 14 de agosto de 2023. Sim, tô com poucos dias de operada. Acho que 11 dias, né? E daí, semana passada, não, dia 14, eu fiz, hoje é dia 24 ou dia 25. Eu fiz a cirurgia e ele veio pra me explicar. E é muito louco, porque agora a gente vai entrar no mundo sobrenatural. É muito louco porque a enfermeira não avisou que o meu esposo ele poderia descer pra esperar, né, lá na sala de espera do centro cirúrgico. Então ele ficou no meu quarto. Eu desci sozinha, demorou muito pra começar a minha cirurgia, que teve, acho que, complicação numa cirurgia anterior. Mas enfim, assim que o médico acabou essa cirurgia, ele veio conversar comigo. E daí eu falei assim, doutor, a cirurgia vai ser completa ou só da cicatriz da cesárea? Ele falou, olha, como a gente combinou, nós vamos operar a parede abdominal aqui, né, a cicatriz da cesárea, pra eliminar suas dores. E o restante a gente vai avaliar. E, gente, eu fiquei muito frustrada, muito frustrada. Eu lembro que eu chorei, assim, sabe? Aquelas lágrimas que a gente tenta esconder. Eu tava com muito medo.
E naquele momento eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais. Mas ok, não tinha o que fazer. Eu já estava ali. E é muito louco porque no dia eu esqueci de perguntar se ele tava falando que ia fazer completo ou não. E depois eu perguntei pra assistente dele e ela me disse que ia ser a ressecção completa da endometriose. Então eu fiquei tranquila. E lá no dia ele me disse que não. Então eu fiquei muito frustrada, muito frustrada. Enfim, fui para o centro cirúrgico, fui operada e quando terminou a cirurgia, ele veio me explicar. Só que além da hack, né, tinha anestesia geral também, pra eu dormir, óbvio. E ele tava falando, assim, as coisas, e sabe quando... Gente, parecia que tava bêbada. Ele falando e eu meio zonza. Eu e o enfermeiro, até a gente riu depois, porque o enfermeiro disse que viu, né? Ele me explicando e eu, que doutor? Pedi pra ele falar mais umas 2 vezes, não entendi nada. Isso eu lembro que eu falei assim, doutor, amanhã você me explica, eu tô muito louca. E daí, beleza. No outro, aí fui pro quarto, falei pro meu marido, fiquei super frustrada. Lembro que a enfermeira, isso já no dia 15, a enfermeira foi, lá era umas 4 horas da manhã, olhar, né, como eu estava, dar remédio, e eu não dormi mais. Umas 8 e pouquinho, a médica que operou junto com ele, ela veio, e aí ela falou, olha, a gente falou pro meu esposo, a gente procurou você ontem, você não tava, né? Ele, não, mas eu tava aqui, a gente explicou que não falaram que ele podia descer. E pra mim tudo isso faz parte do sobrenatural, tá? Quem não acredita em milagre não vai conseguir ver até o final. E daí ela falou assim, o doutor cortou, você pode ver que foi o mesmo corte da cesariana e foi retirado, né, o que tinha, a fibrose. Ela falou uma aderência da cicatriz da cesárea, mas nós não encontramos endometriose. Só que até então ela não tinha falado tão profundamente, né? Ela falou, não encontramos endometriose. O que nós encontramos foi uma hérnia umbilical que o doutor já aproveitou e retirou. Então, a partir de hoje, né, vida nova. Ok, eu já fiquei assim, 50% aliviada, porque eu falei, as dores que eu realmente tô sentindo muito forte, já que eles estão falando que não tinha necessidade de operar o restante, possa ser por isso, é vida nova. Eu aceitei aquilo, orei e fiquei tranquila. Fiquei realmente tranquila. Quando foi hoje, eu fui na consulta do pós-operatório, primeira vez com o doutor, e ele me falou assim, como você tá? Tô bem? Ele falou, Karen, você não tinha endometriose na cicatriz da cesárea. O que tinha, na verdade, era uma fibrose. Eu mandei pra biópsia, eu já sabia, né, a doutora tinha avisado, eu mandei pra biópsia, você pode olhar, pode ler aí. E era simplesmente uma fibrose, não era endometriose. Ou seja, gente, eu tenho exames que comprovam o antes de como estava tudo tomado pela endometriose. E eu tenho outros exames depois comprovando que não tem mesmo. E é mais de um exame, a ressonância e agora a biópsia. E ele falou, não tinha nada. Aí eu falei assim, doutor, e os... Ele falou assim, o seu corpo curou. Aí eu falei assim, doutor, mas e os outros focos? Você pretende operar? Ele falou assim, Karen, você não tá entendendo. Falando do meu jeito, tá, gente? Ele não falou exatamente assim, ele falou assim, você não tá entendendo. Por conta da aderência, essa fibrose, ela tava profunda lá na cavidade, né, da cicatriz da cesárea. Então, eu fui abrindo e chegamos até o local que estariam os focos. E não tinha nada, não tinham focos. O seu corpo curou a endometriose. Aí eu fiquei assim, paralisada. Eu ainda estou estática, tá, gente? Faz pouco tempo que eu cheguei da minha consulta e eu já estou gravando. E daí ele começou a falar e a minha mente paralisou ali. Aí eu falei, tá, mas... E vocês lembram que lá logo no começo, né, quando eu comecei a ser atendida por ele, eu perguntei se existia a possibilidade da endometriose ser curada. E ele disse que não existe, assim, né, uma possibilidade humana da endometriose ser curada. E ele falou... Ele olhou nos meus olhos e falou de novo, seu corpo curou. E eu falei, é Deus. Ele falou também. Mas eu sei que não é o também, foi Deus. E eu achei que quando eu fosse gravar um vídeo aqui, eu me resguardei esse 1 ano, eu senti que precisava. Eu achei que eu fosse vir contar que deu tudo certo na cirurgia, que foi eliminado todos os focos. Talvez eu estivesse contando aqui que deu tudo certo na cirurgia, mas que talvez precisasse ser retirado alguma coisa.
É uma cirurgia muito invasiva, eu tava com muito medo mesmo. Foram dias, assim, que eu mal dormia, sabe? Eu comia, assim, forçado antes da cirurgia, porque eu estava com muito medo disso acontecer, mesmo que os exames já estavam mostrando. Parece que a gente meio que tá com... Tem um momento que a gente cria uma dificuldade de crer no milagre. Eu tava com medo de crer no milagre, sair contando e depois não ser exatamente assim. Mas eu vindo embora no caminho, lembrei de algo que eu falei pra Deus há uns meses atrás. E eu lembro que eu disse: Deus, o Senhor já me curou uma vez, porque pra quem nunca viu meus vídeos, eu tenho um filho, Samuel, e ele é um milagre, porque antes dele eu tive outras perdas. Eu tive suspeita de trombofilia na primeira gestação, eu tive uma ectópica, como eu falei, retirei trompa e ovário direito, sem contar outros problemas que eu tinha. Antes de engravidar do Samuel, eu tinha SOP, que é a síndrome do ovário policístico. Eu tinha problemas na tireoide. Quando eu engravidei do Samuel, eu fui curada disso. E eu lembro que eu tava aqui uns dias não aguentando sentir dor, não aguentando fazer nada. E eu falei assim: Senhor, o Senhor já me curou de várias coisas, o Senhor já realizou vários milagres na minha vida. O meu filho é um milagre. E o milagre veio o nascimento dele, mais a cura de algumas enfermidades. Isso daqui não é nada. A endometriose não é nada. Para você, Deus. Eu sei que para o mundo pode ser, mas para você não é. Isso não é nada. Isso é humanamente impossível de ser curado. Mulheres que têm endometriose, e eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas, ela tem endometriose, ela já operou e tá voltando. Então eu falei assim: me cura, Deus. Eu quero ter mais um milagre para contar. E Deus me ouviu mais uma vez. Então, assim, hoje o meu choro é de gratidão a Deus. E eu poderia, assim, preparar todo um cenário pra gravar, mas não seria eu. Eu poderia esperar e talvez depois eu ia ficar com preguiça, sabe? Ia passar batido. E eu tô aqui hoje pra falar pra você, mulher, homem, seja você quem for, não deixe de crer em Deus. Porque a minha vida é marcada por milagres. Ter feito o canal no Instagram é uma direção que Deus deu pro meu esposo há muito tempo atrás e que eu sempre corri disso e ainda corro. E Deus me deu um motivo pra estar aqui de novo. Eu não poderia deixar de falar, porque o problema eu deixei público, então o milagre eu não poderia deixar de contar. E eu tô, assim, muito feliz, muito grata, porque no domingo antes da minha cirurgia, que seria na segunda, eu fui pra igreja e Deus usou um amigo muito querido pra falar, né, ao meu coração que eu ainda não tinha, não estava conseguindo ter a dimensão do que Deus está fazendo, do que Ele quer fazer através de mim. E eu não quero grandes coisas com isso, Deus sabe. Eu só quero que hoje, você que viu esse vídeo até aqui, não deixe de acreditar no milagre, que você ore. E que você ore incansavelmente por aquilo que você deseja que Deus realize na sua vida. Porque hoje eu tenho vários milagres pra contar e mais uma vez Deus fez mais um milagre. E eu tô muito grata. Não deixe de crer em Deus, não deixe de acreditar. O mundo, todos os dias, quer fazer com que a gente viva no natural, quer tirar a fé. O inimigo, ele quer sufocar os nossos sonhos, sufocar a nossa fé e a nossa adoração. Mas Deus vem falando comigo desde abril, que eu tenho certeza que eu fui curada em abril. Eu sei o dia que isso aconteceu. Foi na conferência de mulheres da minha igreja, eu não tenho dúvida. E Deus vem falando comigo, né, sobre isso, sobre milagres, sobre não deixar de adorar. Então é isso. Não perca o seu milagre de vista. Não deixe de clamar a Deus. Creia que Deus pode fazer infinitamente mais. Porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que o coração não ouviu, é o que Deus tem preparado para os que o amam e o buscam. E agora eu vou acrescentar, para quem tem fé, você precisa acreditar quando todo mundo estiver duvidando, quando tudo ao seu redor disser que é impossível.
acredite no Deus que você serve, no Deus que você acredita, porque Ele faz tornar possível. O meu filho era uma impossibilidade. Eu escutei de vários médicos: não tente engravidar. Você vai gerar outra gravidez ectópica. Você vai perder, e você vai perder o seu único ovário e trompa que você tem. Mas Deus entrou na história. Eu permiti sempre que Ele fosse o autor da minha história, e Ele vai continuar sendo. Então é isso. Não consigo mais falar.